Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu passei essa questão de Código de Processo Civil e agora eu vou fazer a resolução dela. Mas antes vou me apresentar. Sou advogado, professor do CIT Curso Preparatório para Concursos de Carreiras Policiais e o restante da descrição eu vou deixar no vídeo abaixo. Eu vou pedir para que não se esqueça de inscrever no meu canal. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro avisado e também vai me ajudar também na prosperidade aí do canal. Pode me adicionar no Facebook, eu vou deixar meu Facebook abaixo do vídeo também. Lá eu posto várias questões de concurso público e matérias de direito, de língua portuguesa. Também você pode participar de uma lista de transmissão minha que eu tenho no WhatsApp, é só me mandar o contato que eu coloco vocês na lista de transmissão. A lista de transmissão, os temas que tem é de língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, código de processo civil, trabalhista e previdenciário. Agora, sem mais delongas, vamos à resolução da questão. Eu vou ler o enunciado. Sobre a questão resolvida na fase de conhecimento de cuja decisão não caiba agravo de instrumento, é correto afirmar: alternativa A, deverá ser objeto de agravo retido. Alternativa B, será discutida em ação autônoma. Alternativa C, sofrerá os efeitos da preclusão. E alternativa D, não será coberta pela preclusão. Antes de eu caminhar à frente, eu vou fazer algumas considerações de algumas palavras aqui, terminologia jurídica, provavelmente vocês não saibam o que seria. O que seria a fase de conhecimento? Fase de conhecimento é uma das fases do processo. O processo ele vai judicial, ele vai desencadear em várias fases. Uma delas é a fase postulatória, depois vem a instrutória e para depois vir a decisão. A postulatória é a fase em qual o advogado faz a petição, o pedido no judiciário. Aí depois tem a fase instrutória, a qual o juiz, antes de decidir, ele vai colher provas. Então ela vai desencadear em vários segmentos, né, dentro dessa fase. Aí depois que todas as provas foram produzidas, atendeu o princípio da ampla defesa, do contraditório, tá tudo acertado, aí vem a fase decisória, que seria a sentença do juiz. Todas essas fases que eu acabei de falar, ela seria o processo de conhecimento, ao qual o juiz ele vai conhecer o caso concreto. E daí do conhecimento, com todas as fases, produção de provas, o juiz vai sentenciar depois que ele conhecer do processo. Aí depois que ele sentenciar, aí a sentença, às vezes uma das partes não gostou da sentença, ou até um terceiro interessado, muitas vezes pode entrar com recurso, o próprio Ministério Público, aí vem essa fase do recurso. Então a primeira é a fase de conhecimento, como está na alternativa aí, e depois que tem a sentença, que o juiz conheceu o processo, que é a fase de conhecimento teve a sentença, abre o prazo para a fase recursal. E depois que eu abrir o prazo para a fase recursal, não caber mais recurso, aí vem, o juiz decidiu, quem tem direito, aí vem a fase de executória, que é a fase de execução, qual já não cabe mais recurso, então a parte que perdeu vai ter que ser executada a cumprir o que foi determinado ou em sentença ou em acordo, no caso se for tribunal no caso de um recurso. A fase executória ela é conhecida também como a fase do cumprimento de sentença, ou seja, o juiz sentenciou, a pessoa não cumpriu, então muitas vezes vai ter que usar do impulso judicial para poder cumprir, essa sentença.
Agora, eu vou fazer algumas outras considerações à medida que eu for comentando as alternativas. Vamos lá, vamos ler a questão de novo. Sobre a questão resolvida na fase de conhecimento, de cuja decisão não caiba agravo de instrumento, é correto afirmar: deverá ser objeto de agravo retido. O agravo retido, ele não existe mais no novo Código de Processo Civil, que teve a vigência a partir de 2015. Mas não é alternativa, tá? Porque como ele não existe, então não é. Mas eu vou dar um breve relato sobre o agravo retido. Ele era um agravo da seguinte situação: o juiz decidia uma decisão interlocutória do processo e se você não gostasse daquela decisão, você entraria com agravo retido. Por que ele tem esse nome? Porque é um recurso contra aquela decisão e ele ficaria retido nos autos. E aí, para não atrasar o processo nem nada, o processo continuaria normalmente. Aí o juiz ia fazer a sentença, e aí da sentença, aquele agravo retido, ou seja, aquele recurso que ficou retido lá atrás, ele fica lá só esperando ter um recurso, porque aí ele vai para o tribunal e dali ele é decidido depois em acordo. Então na verdade ele ficava ali no processo ali, entendeu? Esperando a sentença para ser decidido depois, ou seja, lá no tribunal. Hoje não existe mais esse agravo retido. Eu acredito que ele foi tirado porque ele atrasava muito o processo. Então a questão de o processo ele ter que ser célere, rápido, então ele acabou sendo tirado. Hoje existe o agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele não espera para ser decidido depois da sentença. Ele já tem a decisão lá do tribunal já no meio do processo de conhecimento. Então não é a alternativa A. E aí eu vou excluí-la aqui das minhas opções. Alternativa B, ele fala que será discutida em ação autônoma. Não é correto ser essa questão. Por quê? Porque no próprio Código de Processo Civil ele não prevê uma ação autônoma. Na verdade, ele prevê um recurso. E eu vou aqui para frente eu vou explicar qual que seria esse recurso. Então logo também não é a alternativa B, então eu excluo ela aqui, ó. Agora tem a alternativa C e a D, elas são uma se opõe à outra, porque uma fala que sofrerá o efeito da preclusão e a outra fala que não será coberta pela preclusão, ou seja, não sofrerá o efeito da preclusão. Aqui já é bom eu dar uma dica, porque não é sempre, tá? Mas eu percebi que a maioria das vezes, quando tem duas questões, duas alternativas, uma opondo a outra, uma fala que sim, a outra fala que não, no mesmo tema, é quase que certeza que é uma dessas alternativas. Você percebe que uma fala que há o efeito da preclusão e outra, no sentido oposto, fala que não. Então, provável que seja uma dessas duas aqui. Isso é uma técnica de chute. Então, vocês decorem essa técnica de chute, porque logo quando você não souber nada sobre o tema, aí vocês vão ter que ir para o chutômetro. E aí você vai ter que ter umas técnicas. E uma delas é, quando tem questões que uma se opõe à outra, no caso, uma fala que tem preclusão e a outra está na oposição que não tem, é certeza que você pode chutar em qualquer uma dessas que você tem 50% de chances de acerto. Mas vamos lá explicar o que seria a tal preclusão. A preclusão seria a perda do direito que você tem de se manifestar no processo. Porque por algum motivo que você praticou no processo, você não vai poder mais se manifestar naquele ato processual. Um deles que eu posso te falar é a perda de prazo. Alguns atos você tem prazo, você tem atos que você tem 5 dias, 10, 15, e você perdeu aquele prazo, você não pode mais
praticar o ato processual, o ato. Aí você não, então ali se precluiu. Então, preclusão é a perda do direito de você ter se manifestar no processo por alguma circunstância. Um outro exemplo que eu posso dar eu dei o primeiro exemplo temporal, né? Você perdeu o prazo, não pode praticar mais o ato, ou seja, precluiu, houve a preclusão. Mas eu posso dar um exemplo de que se preclui um ato incompatível no processo. Vamos supor o recurso. Você pagou, vamos supor, você é credor de alguém, alguém entrou com uma ação, no processo de conhecimento foi decidido que você teria que pagar, e ao invés de você não pagar e recorrer, você resolve pagar. Então você praticou o ato como se você estivesse concordando com a sentença. E logo em seguida você vai lá e tenta com recurso. Então houve a preclusão por um ato incompatível. Então isso seria exemplos de preclusões. Agora, já explicando o que seria a diferença entre preclusão, então é uma das duas alternativas. Então ele fala, ó, vamos pôr na questão de novo, vamos ler ela de novo. Ó. Sobre a questão resolvida na fase de conhecimento de cuja decisão não caiba agravo de instrumento, é correto afirmar: sofrerá o efeito da preclusão ou não sofrerá o efeito da preclusão. Porque assim, tem determinados atos no processo que você tem que entrar com agravo de instrumento. Se você vier a não entrar com agravo de instrumento, ela vai precluir e você não vai poder nem pedir um recurso tentando atacar aquele ato, porque estava previsto no agravo de instrumento que você teria que entrar com agravo de instrumento no meio do processo de conhecimento. Eu vou lá no Código de Processo Civil e linkar todas as questões que você tem que entrar com agravo de instrumento ali no meio do processo, porque se você não entrar, você não vai poder recorrer depois, ou seja, porque ela vai estar precluída. Então vamos lá no Código de Processo Civil. Aqui no Código de Processo Civil vai ter vários recursos aqui, tá vendo? Que é 12 recursos. Aí tem recurso de apelação, esse que está em questão na alternativa, que é o agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e o embargos de divergência. Mas nós queremos aqui as hipóteses, situações que você tem que entrar com agravo de instrumento, ou seja, é de uma decisão que foi decidida no meio do processo. Eles chamam tecnicamente de decisão interlocutória, porque ela vem de inter, está no meio do processo. E aí, daquelas decisões que eu vou mostrar aqui para vocês, está no 1015. São circunstâncias que você é obrigado a entrar com agravo de instrumento. Se não entrar, não vai poder atacar depois no recurso lá na frente. Que são esses, ó. Tá vendo? Agravo instrumento aqui. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa. Tem também aqui, exclusão do litisconsórcio, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão e inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação e revogação do efeito suspensivo aos embargos da execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, e outros que casos expressos referidos em lei. Então, são essas as situações. Então, ou seja,
Se acontecer qualquer uma dessas situações aqui, desses incisos que eu acabei de falar e a pessoa não entrar com agravo de instrumento, ele vai sofrer o efeito da preclusão. Isso é como se fosse uma punição, porque a pessoa não vai poder atacar isso no recurso lá na frente. Só que, se não for nenhum desses casos, você pode entrar com recurso. Então vamos lá na nossa questão lá. Nossa questão fala o seguinte, ó. Vamos lá no enunciado. Ó. Sobre a questão resolvida na fase de conhecimento de cuja decisão não caiba agravo de instrumento, ou seja, se não for nenhum daqueles incisos, é correto afirmar que não será coberto pela preclusão. Ou seja, a pessoa não será punida pela preclusão porque não era nenhum daqueles casos conforme está no enunciado. Então, logo, a nossa alternativa é a letra D. Se não for nenhum dos casos do artigo 1015, dos incisos, daquelas circunstâncias que eu falei, ela não vai ser coberta pela preclusão. Então, ou seja, não, o autor não sofrerá a punição da preclusão. Então, a nossa alternativa é a letra D. Então é isso aí, pessoal. Eu passei essa explicação aí, espero que tenha sido claro e tenha ajudado aí vocês aí. Mais uma vez eu vou pedir para que não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque vocês vão receber vídeos toda vez que eu fizer uma nova postagem. Clica no sininho, também vai me ajudar também. Pode também me adicionar no Facebook, que eu vou deixar a descrição aí embaixo. E quem quiser participar da lista de transmissão do WhatsApp, é só me mandar o contato que eu incluo na lista. Tem de língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, código de processo civil, trabalhista e previdenciário. E é isso aí, tá? Muito obrigado.